Olá, internauta, militante e amigo do MPLA, seja muito bem-vindo a mais uma edição do M-Pod. Você está ligado ao modo Empower. Deixa-me agradecer a si que está desse lado e peço mesmo, curta, comente bastante, partilhe também o nosso podcast, diga quem quer ver aqui na próxima edição. Mas deixa-me dizer-vos que o nosso convidado de hoje representa uma nova geração da política angolana. Jurista, acadêmico e servidor público, ele tem uma grande missão: mostrar Angola para o mundo, mostrar que o turismo pode ser um novo petróleo verde e azul. Ele tem a missão de mostrar para nós angolanos, de provar que nós podemos visitar todos os pontos da Angola. E o nosso convidado de hoje é Márcio Daniel, Ministro do Turismo. Seja muito bem-vindo ao M-Pod. Muito boa, muito obrigado. É um grande gosto para mim também participar desse M-Pod. Já acompanhei alguns episódios, gostei tanto, parabéns. Acho que é um bom veículo para nós conseguirmos passar a nossa mensagem de forma mais descontraída, sem fatos principalmente. Exatamente, é aqui onde nós nos despimos da política, deixamos os discursos de lado e hoje vamos conhecer um novo lado de Márcio Daniel. Márcio Daniel, quando é que entra para a política? Quando é que decide ingressar ao MPLA? Por que o MPLA? Boa pergunta, por que o MPLA? Bom, eu acho que na minha geração, eu não tenho 40 anos ainda, né? Daqui a pouco vou fazer, mas ainda não tenho 40 anos. Acho que na minha geração, que viveu aquele período, sobretudo do início do multipartidarismo, mas com uma grande herança do partido único, era mais ou menos natural, né? Quando chegasse mais ou menos a idade dos 12, 13, 14, 15, o sinal que tu dás em casa, já como sendo um jovem que começa a se mostrar preparado, quando você já diz, não, eu tenho que me filiar a JMPLA, já esse é sinônimo de maturidade, esse camarada aqui já está a ficar mais velho, já está a começar a pensar. Então, acho que pelo menos o ambiente em que eu cresci era uma coisa muito natural. Esses primeiros passos, né? Diria que essa primeira imersão, eu venho de uma família que é de militantes do MPLA, então foi mais ou menos natural. A sua geração da JMPLA? A minha geração da JMPLA, eu diria que é geração Luther Crispiniano. Né? Okay. Luther é mais velho, cota eu estou a entrar para a faculdade, Luther está no quinto, então éramos bem propriamente da mesma geração, mas eu diria, eu sou da geração Canfel. Geração Canfel. Mas pronto, eu diria, a imersão foi mais ou menos nesses moldes. Depois, já a decisão assim um bocadinho mais firmada, ocorre já a meio da faculdade, num momento mais, já com um bocadinho mais de informação, né? Exato. Márcio Daniel, no âmbito do 8º Congresso Extraordinário do MPLA, se deu uma entrevista à Rede Geração e falou sobre a necessidade do partido criar estratégias mais fáceis de comunicação com o público-alvo e, em particular, com os jovens. Como é que olha a forma que, passados esses 8 meses, como é que olha a forma com que o partido tem estado a se comunicar com este público-alvo? Eu acho que isso ainda é um grande desafio, do meu ponto de vista, né? Um grande desafio. Eu sinto que nós, MPLA, que eu pelo menos cresci com um slogan que eu não sei se você conhece, que é: quem é que manda é o povo quem é o MPLA. Tem de haver uma identidade muito grande entre aquilo que é o povo e aquilo que é o MPLA, de tal sorte que a linguagem do povo e a linguagem do MPLA seja a mesma, não haja uma divisão. E eu sinto que existe um esforço de melhorarmos isso, mas o caminho para mim ainda é muito grande a percorrer. Por uma razão muito simples. Há valores que estão na gênese do MPLA que eu penso que nós precisamos resgatá-los. Precisamos de fazer
com que as pessoas se apaixonem pelo verdadeiro MPLA. Quais são esses valores? Valores são muito simples. Como é que eu coloco isso de modo mais ilustrativo? Olha, você conhece o Mário Santiago? Já ouviu falar? Brito Sozinho. Já ouvi, sim. Zé Eduardo dos Santos. Exato. Já. Claro. Eu inspiro-me muito nessa história e qualquer jovem que visitar aquela rotunda na entrada da Restinga, no Lubito, vai encontrar lá uma barcaça que transportou esses senhores para a guerrilha na altura no Congo. O que aconteceu? Por que eu me refiro a eles para falar dos valores do verdadeiro MPLA? Porque eles partem mais ou menos no final do ano de 1961, um bocadinho depois do 4 de fevereiro de 1961, o início da luta armada. Eles juntaram-se à guerrilha. Mas o que eu vou analisando é que naquela data, em fevereiro de 1961, Zé Eduardo dos Santos, Brito Sozinho e estes, refiro-me a estes três nacionalistas e outros, eles na sociedade colonial, eles não estavam propriamente perdidos. Não sei se percebe o que eu quero dizer. Eles estudavam no Liceu Salvador Correia, hoje Muto Iaquevela. Quando eles terminassem a sua formação, teriam inserção naquela sociedade colonial, ou como um assistente do posto, ou como um funcionário administrativo, iam poder usar fato e gravata de segunda a sexta. A vida deles, pessoal, não estaria assim tão mal. Mas o que aqueles nacionalistas tiveram? Disseram, não, alto lá, não é sobre eu estar bem. Eu até poderei vir a estar bem, mas é sobre todos estarmos bem. Pegaram neles, com todos esses sonhos individuais para se darem bem, meteram-se numa barcaça que é para ir ficar na guerrilha, apanhar gafanhotos, ter uma vida de privações que nunca mais acabava. E é essa a essência do MPLA, que é entender que não é sobre eu estar bem, é sobre todos estarmos bem. É sobre eu, jovem também, que é Márcio Daniel, tá bom, consegui estudar, tive uma carreira também como advogado, consultor, fiz também o meu pé de meia, consigo pôr os meus filhos num bom colégio, eles estão tranquilos, etc. Mas então, e os demais? E dentro, né, do MPLA, os nossos dirigentes, ainda há quem pense simplesmente em si e não no coletivo? Não, quando eu digo de resgatar a verdadeira essência do MPLA é isso. O MPLA é um partido que tem esse legado, que tem estas referências. Eu, como jovem do MPLA, procuro olhar para estas referências e perceber que o sonho de um jovem angolano, que já fora das cores partidárias, não pode ser sair do Chipim, do Caluquembe ou de Chicala Cholonga, vir para Angola ser lotador de carro. O sonho acaba em ser lotador de carro. Se crescer muito na vida, vai chegar a mototaxista. Já é uma pessoa muito importante, já cresceu muito no bairro, já pode ter 3, 4 namoradas, porque esse aqui já é o senhor Big Boss mototaxista. Isso é sonho do ser angolano. Não, então eu até posso estar bem, mas enquanto o meu irmão não estiver bem, isso significa que todos não estamos bem. Essa é a essência do MPLA. É essa MPLA que a gente luta. E, deixa de citar, não sei se você conhece, um grande filósofo angolano chamado Delero King. Sabe quem é? Sim. Conhece? Conheço o Delero King. Cantem numa música dele. Não conhece? Conheço, sim. Então, Delero King sumarizou essa ideia que eu te estou a passar de modo muito sublime. Eu estou a ajudar porque meu irmão se deu mal na vida, se tropeçou na corrida, estou a apoiar porque é meu irmão. Então, essa é a essência que nós recebemos da geração dos pais fundadores da nação e pais fundadores do MPLA. Vai me perguntar, hoje o MPLA é símbolo destas ideias? Eu acho que ainda temos aqui um caminho por percorrer. E pelo menos jovem da minha geração, que teve oportunidade dada pelo MPLA
e obviamente, e pelo país, de ter frequentado as melhores universidades, de ter ido para estudar lá fora, voltando para pôr ao serviço da nação este conhecimento, é tendo este desafio de dizer, de devolver esperança aos jovens, né? De se devolver esperança a essa grande parte da geração de angolano. Sobretudo porque quem está no partido, quem está no governo, quem tem esse privilégio, essa honra de estar no governo, sabe de uma coisa: nós estamos a fazer muita coisa, estamos a trabalhar muito. Aqui eu posso falar bué? Não se pode, né? Pode. Estamos a trabalhar bué, estamos a trabalhar muito, a fazer muitas coisas acontecerem. E por sabermos que estamos a fazer muita coisa, também sabemos que há muito mais por se fazer. E quem reconhece que há muito mais por se fazer, significa que há um caminho que fizemos e neste muito que há por se fazer, há angolanos que ficaram para trás. E óbvio que as nossas políticas têm que ser políticas que não deixam ninguém para trás. E a ideia é sobretudo, olhar para esta classe que há página tantas por aquilo que a gente lê, que se escreve nas redes sociais, nos discursos, na postura, sente-se uma grande descrença, um não acreditar. É necessário devolver esse acreditar no país, no governo, de que existe esse sentimento de que eu tenho que apoiar porque é meu irmão, né? É um bocadinho essa visão. E qual é o caminho que nós podemos seguir para devolver esse sentimento às pessoas, para incluir mais aqueles que ficaram para trás? Temos que ouvir mais, temos que dialogar mais, temos de ser mais preocupados com o bem-estar do nosso semelhante. Nós recentemente lançamos um programa que é o Capacita Turismo e agora estamos em vias de fazer uma parceria com um ícone, também eu considero um filósofo angolano dos novos tempos. Também não sei se você Esse é o 12, conhece. não? Conhece, né? No 12 furos, conheço muito bem do Sequete. Exatamente, né? Que é um bocadinho uma imagem que nós queremos transmitir com o Capacita, que é possível fazer uma transição, né? Como ele diz nas músicas, nós deixamos de katanas para meter a vida no kubele, né? Deixar esse marasmo em que muitos jovens se encontram e conseguir olhar para alguém e dizer, peraí, esse é um dos nossos que já esteve aqui nas lutas de katanas, nas desesperanças, na falta de horizontes e, olha, sei lá, pegou um rumo, encontrou alguma força no talento e encontrou o mecanismo, a alavanca para crescer e hoje, olha, até um rosto de um programa do governo e whatever. Portanto, quando esse jovem voltar lá para o Malueca, para o Paraíso, para o Mundial, os jovens que estão nesse momento iam dizer assim, olha, afinal, não é só esperar o momento de fazer um pão, queijo vai dar barulho, eu consigo encontrar um rumo para o meu percurso, né? Então eu acho que estes elementos, do meu ponto de vista, vão ser a grande mudança, né? Tem aqui coisas concretas. Eu acredito que ainda hoje o senhor ministro vai fazer aqui um freestyle. Acho que de quê? Está muito ligado à cultura, bastante atualizado. Falou aqui de ler o da geração do Kuduro. Como é que eu não vou estar? Eu tenho 40 anos, crescemos no Kuduro, né? A nível dos nossos kuduristas, a nova geração tem acompanhado quais são os artistas que tem assim como referência, que aprecia da nova geração? No Kuduro, está a dizer? É assim, não, nesse momento isso depois dá muitas rixas, ficam a dizer que você está com aquele. Não, mas obviamente que o miúdo, acho que ele é do Cassenda, canta muito bem, muito forte. Como é que é a música dele? Já vou te dizer, mas tem o do Apupu.
Aqui estamos John todos Trouble. John Trouble é muito mau. John Trouble é mesmo chateado. Muito bom aquele Rimas miúdo. conscientes, Muito. tem sempre uma mensagem. E depois aquele clarinho de óculos que fez aquela música do Covid, do que tanto já vimos que você não é gato. Não sabes Como é quem que é a música você me diz? Essa aqui foi a que lançou, mas depois tem outra. Já vou me recordar do nome dele. Mas repara, o Kuduro, às vezes assim muito menosprezado em alguns lugares, é o maior símbolo de identidade cultural que nós hoje desenvolvemos. Vou dar um exemplo. Imagina que estás num estádio com 1001 nacionalidades e queres saber quem são os angolanos ou que se identificam com Angola. Vais pegar no telefone, vais dizer, me matam. Ok. Todos os angolanos vai responder, o norueguês, etc. não vai responder. E esse me matam, o que é de onde? É do Kuduro, né? Kuduro. Que tem que começar a ser escrito, tem que começar a ser estudado. Porque ele já tem uma história, pronto, início dos anos 90, é verdade. O pai do Kuduro, obviamente, o Tony Amado, e tal, mas ele é pai, digamos assim, da dança. Porque antes já havia Bruno de Castro, etc., que faziam o ritmo Kuduro. Ela associa ao ritmo a dança, né? E vem uma chamada primeira geração de kuduristas, onde Tony Amado, depois alavanca com Sebem, uma expansão com os outros, Semal, Queimabilha, Camilo Travassos, etc. Mas ainda é um Kuduro muito... Como é? Kuduro de noias. Kuduro de noias. Ele depois ganha uma nova versão no início dos anos 2000 e que tem uma personagem que nem sempre é muito recordada. Primeiro Kuduro feito assim num estilo mais de rimas, até foi no feminino. Sabe com quem? Andou. Fofandó. Andou, sim. Aquela música, acho que é Iniquidade Fora. Iniquidade Fora. Depois houve uma extensão com a Noite Dia. Essa Noite Dia é uma rainha do Kuduro. É muito difícil estar tipo 20 ou 30 anos no auge, sempre a fazer sucesso. A senhora merece que se tire o chapéu, né? E elas é quem começaram com essa nova vertente do Kuduro. Tanto é que os rapazes se associaram depois. A Fofandó associou-se com, como é que se chama? O Puto Sabrosa, o Puto Prata com a Noite e Dia. Registro bem atualizado. Aquela Nayo Crazy Nayo com aquele miúdo do Cassenda, o Naveia, o Puto Naveia, que bolo, tipo Domboló. Né? Dança que colou. Foram esses que deram essa nova roupagem. Aquilo foi crescendo, etc. Hoje, parece que estamos a voltar ao Kuduro de Noias, né? E o grande responsável por trazer essa nova vertente do Kuduro de Noias é como é que chama aquele miúdo, o quadradinho do Sené, ela não está a tiver... O Nero Americano. O Nero Americano é que é o novo responsável por retrazer esse Kuduro de Noias que tem esses tsunamis e etc. a cantarem o novo Kuduro de Noias, né? Então, Kuduro é a nossa identidade. Não é por acaso que nós no turismo, a nova marca do turismo que vamos lançar, em inglês nós dizemos Visit Angola, The Rhythm of Life. Porque o primeiro e principal produto que nós temos por mostrar ao mundo é um conjunto de aspectos que fazem parte da identidade angolana. Conjunto de aspectos que só o angolano tem, que é a nossa cultura, nossa música, a nossa dança, a nossa expressão cultural. É isso que nós temos em primeira instância por mostrar ao mundo. É isso que cativa o turista que cá vier, porque deserto Dubai também tem, floresta tropical Brasil também tem, praias belas. Olha, essas praias são muito bonitas, mas o que é que são ao lado das praias de Seychelles? O que é que são ao lado até das praias de Moçambique? Então, nós temos que ser capazes de criar um produto próprio, único, distinto e que se possa apresentar ao mundo e cativar quer os turistas nacionais, quer os turistas internacionais. Por isso é que nós também tem que conhecer um bocadinho da música e do Kuduro. E assim, nós podemos olhar para o Kuduro como uma fonte de atração turística?
Claramente. Eu fiquei de fazer agora um encontro com os professores de dança, de Kizomba, Semba e Kuduro, lá fora. E eles arrastam centenas, às vezes até milhares de curiosos lá fora, né? E é uma boa amostra para se iniciar o intercâmbio no que diz respeito aos turistas internacionais. Portanto, nós não temos dúvidas que na marca do turismo, a cultura, mais concretamente a nossa música, a nossa dança, a nossa gastronomia, todo o nosso histórico cultural tem aqui um potencial muito grande. Até aspectos nem sempre muito valorizados, como por exemplo a história colonial. É sabido que registradamente cerca de 12 milhões de africanos foram transportados como escravos às Américas, dos quais cerca de 6 milhões saíram do território angolano. Você provavelmente deve ser prima no 16º grau da Beyoncé ou da Rihanna, porque a maior parte dos afrodescendentes que estão nas Américas, Brasil, Estados Unidos da América, Haiti, Bahamas, etc., comprovadamente a origem histórica é aqui, né? O grande ponto de partida é aquela região de Massangano, aqui agora na província do Kwanza Norte. Nós até lançamos recentemente uma campanha de crowdfunding, que é a angariação de financiamento para reparar a vila de Massangano. E nós temos ali um potencial imenso, são cerca de 100 milhões de afrodescendentes que estão na América, muitos deles com capacidade financeira. Se fizermos um bom trabalho e comunicarmos o chamado turismo de memória, nós temos o potencial de trazer para Angola interessados nesta história da centralidade, de reconectar-se com as origens, conhecer as raízes, perceber ok, eu hoje sou afrodescendente, mas de onde é que eu parti, né? Então, bem contada a história, nós temos aí um bom potencial. Porque quem contou bem a história está a fazer milhões de receitas, de postos de trabalho, nomeadamente o Ghana, com uma iniciativa que eles têm que é The Year of Return, o ano do regresso, em que eles, mediante a base de dados do DNA África, identificaram que o músico Steve Wonder tem origens no Ghana, e isso deu um grande boom, ajudou muito a estruturar o Year of Return. Outro país que vende muito o turismo de memória é o Benin, aqui também na costa atlântica africana, e o Senegal, que tem a ilha de Gorée, que é um ponto onde no Senegal partiam muitos escravos. É verdade, sim, historicamente de lá partiram muitos. Comparados com Angola, não chegam perto, porque de Angola saiu quase metade dos escravos que para lá foram. Então, o potencial que nós temos por tirar no turismo de memória é muito grande. É muito grande. E como estamos a falar de turismo, Sr. Ministro, como é que avalia o estado do turismo angolano? Olha, nós ainda estamos numa fase, se tivermos de comparar, por exemplo, a agricultura, né? Tem agricultura industrial, semi-industrial, depois tem agricultura de subsistência. Por aquilo que são as ambições que nós carregamos, nós temos que considerar que ainda estamos numa espécie de turismo de subsistência. O turismo foi durante muito tempo um setor de aposta política duvidosa. Nós sabíamos bem se o turismo era mesmo para levar por aquilo que ele merece ou ficar assim pendurado em algum lugar. Não. Hoje eu não tenho dúvidas que o Presidente da República, titular do Poder Executivo, tem claro para si que a alavanca, o chamado petróleo verde para acelerar a diversificação da economia, chama-se turismo. E por isso é que ele tomou um conjunto de medidas. Primeiro, clarificar, o turismo não é um setor de recreação, histórico-cultural, não. É um setor econômico.
Por isso é que o novo Ministério da Economia integra a equipa econômica do governo, ao lado das finanças, planeamento, pescas, agricultura, etc. Primeiro, é um setor econômico e como tal deve ser tratado. E, obviamente, também passamos a integrar a Comissão Econômica do Conselho de Ministros, etc. Então, nós ainda estamos numa fase que, pelos números, né, e os números não mentem, né, são factos, e os factos não se interessam pelos nossos sentimentos, se eles estão ali, são factos. Nós estamos a receber anualmente 120 mil turistas. 120 mil turistas. É o que países como Portugal e locais turísticos mais consolidados fazem num mês. Ok? E nós estamos a fazer num ano. A nossa competição próxima, por exemplo, Cabo Verde, vai chegar agora a 2 milhões de turistas todos os anos. 35% das receitas que o país recebe em divisas, em moeda externa, vêm do turismo. Né? Então, estamos a falar de um segmento que nos outros países é âncora e para nós ainda é marginal. É hora de fazermos esta mudança. E do meu ponto de vista, como é que nós fazemos essa mudança? Porque aqui é para falar assim mais terra a terra, né? Exatamente. Vamos só pensar ao absurdo. Imagina que os poços de petróleo secaram. Né? Imagina esse absurdo. Em Angola, os poços de petróleo secaram. Qual é o nosso petróleo? É o turismo. Você que disse, você que respondeu. Então essa é a resposta, é o que já estava para perguntar. Quando nós, no fundo, o que eu estou a tentar transmitir é, no dia que nós pararmos para pensar Angola sem petróleo, então o turismo vai ter a centralidade na ação política e econômica que nós merecemos. Por quê? Porque, temos um potencial enorme. Temos uma localização geográfica vantajosa. Temos infraestruturas que respondem. Aqui estou a falar de infraestruturas construídas por nós. Um exemplo, novo aeroporto internacional, Dr. António Agostinho Neto, uma grande infraestrutura para servir o turismo, associada a uma companhia aérea ambiciosa. Nós temos o pilar do turismo consolidado, que é a interconectividade aérea, porque hoje mais de 80% do turismo que se faz no mundo faz-se por via da interconectividade aérea. Sem interconectividade aérea não há turismo. Então nós já temos esta base. O mais importante, eu diria que é, se pensarmos numa sociedade, numa empresa, há um acionista que já pôs 50%, que é o Pai Criador lá do céu, Deus. Deus deu-nos uma natureza. Agora os outros 50%. Cabe-nos a nós colocar. Para si tem sido um grande desafio provar que realmente o turismo, família, colegas, o turismo é o novo petróleo azul, verde, vamos aqui apostar. Eu hoje já estou mesmo apaixonado, né, pelo turismo. Não sabe, eu não tenho a minha carreira formada no turismo, mas sim, é um desafio, porque nós temos que ser realistas. As pessoas fazem contas. Eu olho para o preço do bilhete de passagem Luanda, Cape Town, olho para o bilhete de passagem Luanda, Namíbia, junto à hospedagem, o passeio turístico com um dos operadores turísticos nacionais, etc. As famílias vão fazer contas e vão dizer, alto lá, se calhar vou pegar em mim e vou para Cape Town do que pegar em mim e ir para a Praia do Soba, para Mariquita, etc. Né? Bom, quem está a fazer política tem que ter esse realismo, não pode viver numa estratosfera pensando que quem vai para Cape Town não é nacional, não é nacionalista, não valoriza o nacional, etc. Não, alto lá. Temos que perceber onde é que estão os gargalhos, onde é que estão efetivamente os custos que fazem encarecer o nosso produto. Como é que nós podemos, de modo competitivo,
e eficiente trazer cá para baixo os custos e apresentar produtos que sejam acessíveis. Não diria a todos, mas a pelo menos uma boa parte da nossa população. E é um bocadinho esse o trabalho que nós estamos a fazer. Um dos principais aspectos que encarece o produto turístico, né, em si. Repare, eu não estou a juntar aqui aqueles temas que todos nós já sabemos, as estradas, transporte aéreo, etc. Né? Porque já sabemos que isso não depende só do Ministério do Turismo. Nós estamos a trabalhar... Mas, de alguma forma, esses fatores aqui também dificultam um bocadinho daquilo que é o nosso turismo. Quando tu não tens boas estradas, não tens... É o jogo do ovo e da galinha. Se eu parar para esperar que as estradas fiquem boas em todo o país e a interconectividade funciona, mandato acabou, não fizemos nada. Temos que nos focar em alguma coisa, que é trabalhar com os nossos operadores. Quem faz o turismo é o setor privado. Eu tenho uma obsessão pelo sucesso do setor privado. Sucesso do setor privado significa sucesso do Estado. E o papel do Estado é remover todas as barreiras que se colocam no caminho para o setor privado ter lucro. Isso é função do Estado. O Estado deve assegurar-se que aquele que está a empreender não tem que lutar burocracias daqui, uma licença demora não sei quanto tempo, depois tem que lidar com funcionários impreparados, tem que... etc, etc. Por isso é que nós criamos o chamado Simplifica Turismo. O Simplifica Turismo é para ser entendido como uma declaração de guerra contra a burocracia no setor do turismo. No setor do turismo nós queremos burocracia zero. Se alguém quiser empreender no turismo, tem que ter uma via verde para que possa iniciar a sua atividade, desenvolvê-la sem grandes constrangimentos, obter lucro, se for nacional ou internacional. Depois de obter lucro, não pegar nesse lucro e repatriar ou mandar para fora, reinvestir no nosso país. Quando isso acontece, quer dizer que nós temos sucesso na atração de investimento privado. Investimento privado não se mede só pelo número de novos projetos que nasceram. Mede-se pelo número de projetos que nasceram, desenvolveram-se, tiveram sucesso e depois de ter sucesso, o empresário gostou tanto de estar aqui que reinvestiu. Então, com esse nível de ambição, nós vamos poder dizer que, olha, temos aqui um setor que é até uma boa alternativa, um bom refúgio ao investimento. De quem tem capital ocioso poder investir num setor que tenha esse fator promissor. Nós estamos também a procurar criar condições para que o setor seja atrativo ao investimento. Falando um bocadinho terra a terra, o que é? Para que um investimento no turismo, por exemplo, no domínio da hospitalidade, tenha sucesso, nós temos que combinar, por um lado, financiamento. Nós conseguimos uma linha de financiamento dedicada ao turismo, curta, é verdade, são 200 milhões de kwanzas por projeto, para uns é muito pouco, para outros é a tábua de salvação, mas pronto, é um primeiro passo. Depois é necessário combinar com a gestão. Nós temos que ter gestão profissionalizada, que garanta o reembolso do investimento do capital que terá sido emprestado. Então, se juntarmos boas construções, financiamento, gestão, olha, teremos aqui o nascer de novas estâncias de turismo, resorts, lodges, etc, etc. Mas com os investimentos, a atenção que já se tem dado ao turismo angolano, já conseguimos ter algum tipo de retorno? Já conseguimos mudar um bocadinho a imagem do turismo angolano? A imagem do turismo angolano precisa mesmo de ter aqui um rebranding, uma nova cara, um novo rosto, apresentar-se de modo dinâmico, de modo apelativo,
não só a visita, mas também ao investimento. Hoje, quando nós entramos na internet e pesquisamos Angola, ainda encontramos muitas associações a um passado que já não nos diz respeito, minas, guerra, etc. Infelizmente. Então, temos que fazer aqui um grande esforço em que comunicação. É por essa razão que o Ministério fez aprovar o chamado Comunica Turismo, que é o programa de comunicação em turismo, que tem como alavanca a nova marca do turismo, Visit Angola, The Rhythm of Life. Porque eu tenho que me apresentar ao mundo com um novo rosto, um rosto apelativo, e que perceba onde é que estão as fontes das más notícias que alimentam os canais de mídia, os diretórios de reservas. Se eu for para um Booking.com, um TripAdvisor, etc., onde é que eles vão buscar informação sobre o país? E é lá que eu tenho que colocar o que de melhor existe no nosso país, para atrairmos turistas. Algumas pessoas param e dizem, mas Angola ainda temos problemas, temos fome, pessoas comem no lixo, etc. Isso é mentira. Não, é verdade. Mas também é verdade que nós temos uma Angola, como diz uma influencer, que deu certo. Nós também temos Mariquita, nós também temos Praia do Soba, nós também temos Pululuco, nós também temos Mumba Lodge, temos aqui no Mussulo Relíquia, temos muita coisa que temos de mostrar. Não é para pintar o quadro negro em cor de rosa, não é essa a ideia. É baseada apenas numa ideia muito clara, que é, quando vem um turista internacional para Angola, geram-se na economia pelo menos 3 postos de trabalho. Quer dizer que se nós recebermos 1 milhão de turistas, estamos a falar de 300 mil postos de trabalho. Se chegamos aos 3 milhões de turistas, o número só vai crescer. Então, aqueles que no início da conversa eu dizia que são os que ficaram para trás, têm no turismo uma oportunidade de ingressarem no setor formal, de terem um emprego decente, estruturarem uma família, conseguirem pagar a escola para o filho e sair de uma situação de falta de sonho, falta de esperança, de pegar em si, estou a jogar videogame, olha, tem um barulho ali, vou fazer também manifestação, pão, queijo. Quem faz isso já não acredita. Qualquer vento lhe leva. Então, quem está a governar tem que olhar para isso e pensar políticas que devolvam esperança a quem hoje não tem. Então, o Comunica, que parece ser só uma simples marca para fazer publicidade, tem esse condão. Quanto mais investirmos no turismo, mais turistas vierem. O turismo, que é um setor intensivo em mão de obra, ou seja, emprega muita gente, quanto mais ele cresce, mais pessoas ficam empregadas. E falando isso sobre a empregabilidade, falando sobre o capital humano, nós já temos pessoas capacitadas para dar também essas respostas. Temos aqui grandes unidades hoteleiras, agora temos profissionais capacitados. Excelente, por essa razão é que o Ministério, para além do Simplifica, Comunica, criou o Capacita Turismo. O Ministério do Turismo tem tudo pronto. Tem o Capacita Turismo. O Capacita Turismo, que é esse que me levou então aos 12 furos e companhia. O Capacita Turismo parte de um pressuposto. Não há bons modelos que resistam às piores pessoas. Você pode ter a melhor infraestrutura, o hotel mais bonito, o resort mais luxuoso. Se não tiveres pessoas treinadas para receber e dar uma experiência única a quem lá estiver, zero. E às vezes até pode estar numa instância que não tem grande qualidade, mas és tão bem atendido que vais regressar. Então, o elemento central de toda essa nossa estratégia chama-se homem. Nós temos que nos centrar nas pessoas.
temos de nos centrar nos recursos humanos. Então, qual é a âncora do Capacita? Primeiro, programas mesmo de treinamento, formação. Vai ter uma componente que é aumentar a oferta de hotéis e restaurantes de escola. Perdão, já temos alguns, agora vamos ter de incrementar isto. Mas também sabemos que há dificuldades de recursos, não é agora que a minha amiga Vera vai me dar já os recursos todos para construir os hotéis de escola. O Estado não tem que construir hotéis, mas hotel-escola é sua responsabilidade para treinar centros de excelência, para termos esses instrumentos. Então, no Capacita, criamos uma medida que é aqueles empreendimentos turísticos que já estão a funcionar e que têm um nível de certificação que nós consideramos apto para treinar outros, têm um incentivo. Se eles disponibilizarem um banco de horas de formação, ou seja, oferecerem vagas para estágios, seja para estudantes que estão em fim de curso ou que necessitem práticas, ou então profissionais de outros estabelecimentos que queiram ir para aquele fazer um treinamento, uma especialização, têm direito a deduzir estes custos em sede do pagamento do imposto industrial. Ou seja, a formação é custo dedutível em imposto industrial. Desencriptando um bocadinho isso que eu acabei de dizer. Imagina, alguém que está num restaurante, uma tasca no Morro Bento, está legalizado até, quer formar-se e capacitar-se, faz um acordo com o Hotel Epixana, o Hotel Epixana recebe estes quadros, ele faz o treinamento, tem a certificação e regressa para a sua unidade. Isso vai permitir, a prazo, que exista uma uniformidade e uma padronização da qualidade do atendimento. Para a experiência do cliente, ir para o Sana, ir para um outro hotel de uma classificação mais baixa, não deve significar grandes diferenças no que diz respeito ao atendimento. E outras medidas que o Capacita traz, né? O Capacita tem visões para vários outros segmentos, né? O senhor ministro já claramente viaja bastante, conhece outras realidades. Numa visão assim bem clichê, quando está assim sentado na sua casa, diz: epa, eu fui ali, eu gostaria muito de fazer isso em Angola. O que é que já viu noutras realidades que na sua mente está, infelizmente não consigo, mas eu gostaria de ter aplicado isso aqui? Essa é a nossa obsessão. É o tema das áreas dedicadas ao turismo. Eu viajo e aprendo muito com Cabo Verde. Um exemplo que a gente segue muito. A gente diz, para Cabo Verde, vem outras realidades. Não, nós temos que parar de competir com quem devemos aprender. Nós temos, o que Cabo Verde fez nos últimos anos é digno de louvor. Em Cabo Verde, por exemplo, na Ilha do Sal, aterras no aeroporto. Sim. E segues numa estrada até a um ponto de praia. O que o governo fez foi simplesmente infraestruturar uma área, colocar energia, água, saneamento básico, ETAs, ETARs, telecomunicações. E o que é que ele fez? Apelativamente convidou o setor privado a investir naquela zona. Portanto, a área já está preparada. Uma coisa é se eu chegar no Namibe, deserto, etc., não tem luz, não tem água, não tem saneamento básico, não tem telecomunicação, já está aqui agora. Né? Nós também temos praia. Então, por que é que não cresce lá o empreendimento turístico? Então, nós está temos aqui a que oportunidade, fazer... agora chama os principais stakeholders, comecem O papel do Estado é esse, é pegar numa área, infraestruturar. Não necessário muito, uma estrada, energia, água, telecomunicações, e depois faz a concessão daqueles espaços para que privados possam investir e terem estâncias de qualidade. É um sonho, mas é um bocadinho já a realidade que estamos a construir. Nós estamos em crer que para o próximo exercício financeiro já vamos ter nas áreas de interesse e potencial turístico
espaços para atrair investimento privado, nacional ou estrangeiro, também trazer grandes cadeias internacionais que façam os vários segmentos da hospitalidade. Nós temos um segmento que é turismo de massas, que são aqueles grandes resorts all inclusive, em que entras e tens tudo lá dentro, mais no mínimo 500 quartos, 1000 camas, e conseguir atrair turistas deste segmento, que é turismo de massa, pessoas que procuram sol e praia e têm ali. Mas também fazer crescer o chamado turismo de nicho, o turismo um bocadinho mais luxuoso. Nós temos zonas únicas no nosso país. Ilhas, como por exemplo Ilha da Kazanga, aqui no Lumussulo, temos Ponta do Padrão, temos as ilhas daí na província do Zaire, temos as baías ao longo da nossa costa. Quem conhece a nossa costa, entre o Dombe Grande, ou seja, a Baía Farta, até a Lucira, na Namíbia, tem baías belíssimas, praias que são absolutamente lindas, todas elas por explorar. Então, a nossa visão é essa, o nosso sonho é esse, é trazer para Angola essa indústria da paz para alavancar o crescimento da nossa economia. Nós temos 120 mil turistas todos os anos. Isso é o que a Namíbia faz num mês. Então, não podemos estar ainda no nível que nós queremos. Nós precisamos chegar a um ponto em que dizemos assim, ok, o nosso turismo é vibrante. Né? Para chegar nós até chegar aos problemas que tem o mayor de Barcelona, que tem excesso de turistas, já isso ainda vai um caminho muito grande. Quem me dera ele passar para mim, diria 10% do problema que tem com excesso de turistas. Eu tenho escassez, se ele me der excesso já estaria bem, né? E nós temos ali uma boa oportunidade. Meio a brincar, mas repare, hoje a Europa padece com o tema do overtourism, que é excesso de turistas, por várias razões. Mas imagina o que é, por exemplo, atracar em Lisboa 3, 4 navios cruzeiros, cada um deles a transportar no mínimo 2.000 turistas. E esses todos entram para a cidade para passar um dia e usam toda a infraestrutura da cidade, transportes públicos, calçadas, restaurantes. Muitas cidades hoje estão efetivamente a reclamar disto. Para nós é uma grande oportunidade, porque as empresas de navios cruzeiros que praticam o chamado turismo náutico ou turismo marítimo estão a redirecionar os seus percursos, evitando primeiro o Mediterrâneo, por causa do tema da segurança, a guerra que existe em alguns pontos daquele espaço de território, e as reclamações de excesso de turismo na Europa. Quais são as alternativas? A América está muito consumida. Estados Unidos, América do Sul está muito consumida. América do Norte, idem. Ásia também. Para onde é que as companhias estão a olhar agora? Estão a olhar para a África. Então, nós já nos estamos a posicionar com a nossa estratégia para atrair turismo náutico, turismo marítimo, que são os navios cruzeiros. Na temporada passada, nós chegamos aos 23 navios cruzeiros. O máximo que tínhamos chegado ao longo dos anos eram cerca de 9. Portanto, Angola já começa a entrar mais na rota dos navios cruzeiros. No próximo ano vamos participar na Feira Mundial do Navio Cruzeiro, dos navios cruzeiros, né? Porque esses tours vendem-se com antecedência, não é chegar, olha, eu gostava de montar um percurso para o Namibe e para Lubito e para Luanda. Não, eles trabalham com antecedência. Os tours de 2026 estão a ser vendidos agora em 2025. Então, o trabalho que nós vamos fazer é, no próximo ano, garantir que estamos nessas feiras, apresentar o nosso potencial, dizer que quem sai no Porto de Luanda pode visitar o Palácio de Ferro, contar uma história que é
que é o único empreendimento desenhado por Gustavo Eiffel, quem não vai querer ir conhecer um monumento desenhado por Gustavo Eiffel também. Essa história não sei se é verdade ou não, mas pronto, o turista sai para visitar Fortaleza de São Miguel, etc. E assim aumentarmos pelo menos o número de excursionistas. Que quem vem no navio cruzeiro é alguém que entra para o território, depois volta a sair, geralmente não tem uma pernoita, portanto não é um turista. O conceito material do turismo implica uma pernoita fora do local de residência, portanto ele é excursionista, mas quem hoje é excursionista, amanhã é turista. Vem já para passar 3, 4, 5 noites. Aumenta o awareness sobre o país. Então, isso que aparentemente é um problema para os outros, para nós é uma grande oportunidade de trazer para Angola mais navios cruzeiros, incluir Angola na rota dos navios cruzeiros, sejam os internacionais, sejam os que se fazem aqui pela região austral, né? Cape Town, Durban, Walvis Bay. Há muito navio que só para até o Walvis Bay, não chega nem ao Namibe. Então nós com essa estratégia vamos certamente conseguir colocar Angola no mapa desses navios cruzeiros. Exato. Voltando então um bocadinho ao partido, camarada Márcio Daniel, Agora. quais considera serem os maiores desafios do partido atualmente? Eu penso que os grandes desafios que nós enfrentamos é voltarmos a essa essência que está na base da geração do MPLA e cativar o nosso eleitorado. Nós temos que definitivamente fazer parecer que o MPLA é um partido que serve como mecanismo para chegar às elites. Portanto, eu estou a militar não porque acredito na causa, não, mas porque é o caminho para chegar lá. E depois de chegar lá, ignorar tudo que tenho de passado, das minhas origens, as minhas amizades, etc. Porque cheguei lá e agora também só me relaciono aqui. Eu estou a viver no Talatona, né? Assim, eu estou a viver no Talatona, meus filhos estudam num bom colégio, chega o sábado, vou fazer o que de novo no Catambor, onde eu vivi. Não, vou ligar, é para comer, fulano, estás ali, eu vou para o teu condomínio, vamos tomar ali um conhaque. Então, sirvo-me do partido para chegar a este nível social. E, portanto, cada vez mais, em vez de sermos vistos como o partido do povo, o partido das causas do povo, é o partido dos que estão bem. Quem está bem, quem fala bem da Angola é do MPLA, porque quem está mal, whatever, né? E então eu acho que esse é o nosso grande desafio, é conseguirmos nos mostrar com uma identidade com a grande maioria. Então isso nós falamos, né, da essência de cada um de nós. Somos nós militantes, somos nós dirigentes. Exatamente. Mas repare, é também a essência do MPLA. A essência do MPLA é esta. E como fazer então? Acredita-se muito, Sr. Ministro? Ao longo de muito tempo fomos, do meu ponto de vista, desvirtuando esta essência. E nós temos que recuperá-la. Nós não podemos continuar a ser vistos como um partido de elite, dos que estão bem. Não, nós somos um partido que só está bem se todos estivermos bem. Foi assim que o MPLA se gerou, foi assim que o MPLA conquistou a simpatia do povo. E o povo acreditou que neste partido estaria o futuro da libertação do jugo colonial e abraçou a causa. Você viu as imagens da morte de Agostinho Neto? Sim, bem. As pessoas que estão na rua são o quê? São militantes do MPLA. As pessoas que diziam, epá, esse é o nosso líder. Bem?
Então nós precisamos resgatar essa mística, a força do MPLA está ali. Então eu, pelo menos enquanto jovem, que não abre mão de um MPLA das pessoas, um MPLA do povo, e que um MPLA que deve governar e fazer nas suas políticas diariamente sentir essa preocupação com o povo, penso que é ali onde nós precisamos apertar mais. E acredita que a juventude do MPLA, que principalmente que atualmente dirige, está disposta a despir-se desse elitismo e ficar cada vez mais próximo do povo, dar resposta àquilo que é a necessidade do povo? Se não tiver, está condenada ao insucesso. A verdade é essa. Se não nos despirmos dos elitismos, se não nos despirmos das sobrançarias, dos... como é que se chama? O Pedro Filipe, meu amigo, ele diz que síndrome da excelência. Todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer ser tratado como chefe. Até já não somos só militantes. É militante A, membro do comitê municipal e do comitê provincial e do comitê central e também do... Quer dizer, até dizer o nome da pessoa já esgotou todos os títulos. Somos só militantes. Se é para ir para a marcha, vamos. É difícil se é para ir... que somos todos povo, somos todos iguais. Mas é exatamente essa a nossa base. É exatamente essa a nossa base. É essa que nós temos de recuperar. Senão, não há como a geração que atualmente ocupa grande fatia etária da nossa população olhar para nós com credibilidade. Nós somos do MPLA, é verdade, mas antes somos da Angola. E não há como na estrutura político-partidária e no modo como se organiza a política hoje, qualquer partido político no mundo procurar ganhar eleições apenas com os seus militantes. Não é possível. Nós temos que ser capazes de comunicar para fora do partido. É ali, por isso é que naquela intervenção que você disse no início, eu dizia que temos de ter uma linguagem desencriptada. Porque quando chove e as ruas ficam alagadas, não ficam alagadas para o resto da população, mas para o militante do MPLA, a rua está boa. Há buraco, mas o buraco é só para os que não são do MPLA, do MPLA está bom. Quando nós dizemos que há desemprego, isso não afeta também os militantes do MPLA. Portanto, quando um militante do MPLA está a falar, não pode parecer que ele vive num país diferente daquele em que a maior parte da população vive. É a tal linguagem desencriptada que diz assim, com olhos nos olhos, temos problemas, temos desafios, temos jovens que estão no desemprego. Ora, mas também temos uma vontade infindável de resolver isso. Estamos a dar de nós o melhor para ultrapassar o quadro. Então, esse MPLA apelativo, realista na sua abordagem, direto, é o que nós temos, definitivamente, cada vez mais resgatar. Sair, abraçar as pessoas, sentar-se com as pessoas, como faz a minha amiga vice-presidente, vai sentar no bairro. Qual é o problema? É o quê? São o bairro dos raças, é o bairro problemático, vou lá. Enquanto governadora sempre defendeu mas isso não é agora, isso é de sempre dela. De proximidade, sim. Né? Só para situar o internauta, estamos a falar da camarada Mara Quiosa. Minha amiga, já minha chefe. Né? Sim. Repara, você vê uma imagem daqueles que dizem esse MPLA. Esse. Mais pessoas abraçar, né? Que só de olhar você já enxerga. Aí tem mas o tema uma coisa é também muita comunicação, né? À volta. Mas há muitos militantes que são, eu diria, a grande maioria é assim. Mas nós temos que comunicar mais aquilo que fazemos, temos de abraçar mais, né? E eu penso que graças a Deus também o exemplo vem mesmo ao mais alto nível. E nós sentimos essa empatia por causas, por valores, por ações que o nosso líder tem com vários domínios. Olha,
tema do exemplo de crianças com cuidados especiais, sentar-se, abraçar, deixar-se pintar, né? Isso é essa proximidade que nós temos mesmo de resgatar. Falou-se também, né, quando do 8º Congresso Extraordinário do MPLA, sobre o rejuvenescimento do partido. E atualmente é notório. Exemplo, temos aqui o ministro, 39 anos de idade, se não estou errado. E temos não outros. Parece, né? E temos outros jovens em cargos de decisão no nosso país. Que avaliação faz essa nova geração? Que para avaliar meus amigos jovens. Vai avaliar o trabalho de toda a geração, toda a nova geração que tem cargo de decisão. Como é que estão esses jovens? É o que eu digo, rejuvenescimento é rejuvenescimento na abordagem, na política, na forma como nos posicionamos diante desses desafios. Mas eu penso que tem sido positivo. Claramente, é uma aposta que quem fez, penso que não se deverá estar a arrepender. Nós temos jovens hoje que são baluartes, referência na nossa vida pública. Né? Nem é necessário andar aqui a dar exemplos, mas eu me encho de orgulho de jovens angolanos do meu partido que têm um sentido de Estado, um sentido de nação, um sentido de angolanidade. Só três. São 3 jovens, sim. Tem muitos outros meus amigos que vão ficar só chateados à toa. São 5 jovens. Não, mas há uns que conheço melhor, trabalharam comigo. Por exemplo, o Adão de Almeida, eu trabalhei com ele, eu fui secretário de Estado dele, antes dele ir para a Casa Civil. Esquece, outro nível, né? Nível de sentido de Estado, rigor, dá tudo no mínimo que faz, né? Minha assista, minha dia, Vera, ministra das Finanças, é isso porque nós estivemos juntos no mercado de capitais, etc., também da Católica, estudamos juntos na Católica, ela de Economia e Direito, né? Vê aquela finesse, aquele comprometimento, né? Dedicação acérrima à causa, ao mesmo tempo também não larga, tem uma vida familiar sólida, dedicada, exemplo dentro e fora da política, né? Né? Quer mais exemplos? Não, temos muitos bons exemplos. Que citou, né? Temos a juventude que está em cargos de decisão. Né? E outras fortes, mais o Marci, Manel Homem. E ainda bem que niggas, esses né? nomes, ainda bem que se e mais, ainda tenho pessoas que não são jovens do ponto de vista etário, mas de uma jovialidade, uma frescura e oxigenação nas ideias muito grande, né? João Batista Borges, Diamantino da Azevedo, né? Batista Borges, camarada, acho que é nosso decano dos ministros, né? Até bastante tempo, mas nem parece jovem, né? Você tenta limitar, não sabe treinar para chegar ao porte físico dele, porque a competência é difícil. E com esses nomes que mencionou, jovens a dirigir o país, para aqueles que estão em casa, o MPLA com esses dirigentes ainda é a melhor solução para o povo angolano? Eu não tenho dúvidas sobre esse aspecto. Não tenho dúvidas. Eu tenho muito respeito, obviamente, por todas as forças políticas e acho que nós, MPLA, temos essa vantagem de termos uma paisagem humana muito recheada, quadros muito bem preparados ao mais alto nível, político, técnico e de inserção na sociedade. O que me parece que deve ser feito é mesmo esse trabalho de nós resgatarmos a mística, a alma que gerou a identidade do MPLA. E não termos receios absolutamente nenhuns de nos juntarmos à grande maioria, à população, ao povo. Como dizia alguém, o verdadeiro pastor é aquele que conhece o perfume das ovelhas. Portanto, se a maioria das ovelhas está no Mundial, está no Paraíso, está numa lua, que é lá onde nós temos de ir abraçar
as pessoas e conhecer as suas necessidades e haver essa identidade entre as aspirações de uns e de outros. E quem faz a leitura hoje do nosso tecido sobretudo sociodemográfico, vai perceber que, até por relatórios do Banco Mundial e de outras instituições, a maior parte da nossa população vive nos centros periurbanos. Quer dizer que, olhando para aquilo que são as condições de vida nesses locais, nós temos mesmo que deixar, né? Como se diz, deixar as bases e trabalhar lá nas bases. Dessa combinação vai surgir a crença que os jovens devem ter no nosso partido. Enquanto ministro, o que tem a dizer para aqueles que dizem que o turismo angolano não passa de um discurso bonito? Esperem para ver. Não deixam de ter razão, porque sim, nós ainda estamos no início. Eu não pinto o quadro de rosa quando ele é negro, né? Nós ainda estamos no início, os números falam por si, mas onde nós vamos chegar? Aí daqui a um tempo vamos conversar. Porque nós reconhecemos onde estamos, sabemos qual é o caminho que precisamos percorrer para lá chegar. Já estamos a percorrer esse caminho. Hoje, uma coisa é certa, já se fala mais do turismo. Senão não estaria aqui, se a mim me convidar, se o turismo continuasse a ser um setor de aposta política duvidosa, não. Hoje fala-se mais de turismo, discute-se mais sobre o turismo. O awareness, como é que se diz? O despertar para o turismo já existe. Agora nós temos que ter políticas claras, saber bem onde é que queremos chegar, depois ter muita disciplina, ter coesão. O turismo é um setor fortemente movido pelo setor privado. Portanto, a aposta com o setor privado, com as associações dos operadores, dos hotéis, resorts e similares, agências de viagens, restauração, os chefes de cozinha, etc., é muito forte, pelo menos do lado do Ministério. Nós queremos ter uma relação tão forte que os problemas dos operadores transformam-se em plano de ação para o setor. Se eles tiverem sucesso, nós temos sucesso. Se nós conseguirmos trabalhar junto, então nós vamos lá chegar. Então, esse caminho já está a ser percorrido. Mas mais importante, investimento. Nós vamos a nos preparar para fazer investimentos direcionados a motivar o setor privado a co-investir connosco. Está claro, o Estado já não vai construir hotéis, resorts, não vamos fazer isso. Mas temos que induzir as decisões de investimento do setor privado, criando condições, ambiente regulatório, estabilidade legislativa, regulatória e contratual, fiscal e tributária, para que o empresário se sinta confortável em dizer, em vez de investir nas blue chip companies lá fora, vou investir num resort que em Angola vai nascer em parceria com a Hilton, com a Meliá, então, com a TUI, etc. Então só temos de ter o terreno muito bem preparado para que os investidores possam vir aqui. Que é um bocadinho que já estamos a fazer. Exato. Simplifica Turismo vem nesse sentido. Um programa que não falei, muito importante, que é o Planifica Turismo, como disse, que tem tudo, né? Tem muitos planifica, simplifica e comunica. O Planifica serve para quê? Serve para preparar as áreas turísticas de modo organizado para poder receber o crescimento turístico. Nós não queremos que se repitam nas áreas turísticas o crescimento desordenado que estamos a ver nas cidades. Por isso é que vamos definir o tripé. Olhamos para uma área, declaramos como área de interesse potencial turístico, como fizemos recentemente com Ilha de Luanda, Mussulo e vamos fazer com outras 29 áreas prioritárias.
Depois de definir como área de interesse potencial turístico, elaborar os instrumentos de ordenamento turístico, que é o plano de ordenamento turístico, que é a zonificação funcional, dizer, olha, aqui é para hotéis, restaurantes, aqui deve ficar uma via de serviço, aqui tem que estar um estabelecimento social, um estabelecimento técnico, uma ETA, uma ETAR. E quando o administrador municipal for conceder terrenos naquela zona, já tem que respeitar o plano de ordenamento turístico. Com o plano de ordenamento turístico, até ao nível do pormenor, isso transforma-se numa peça comercial. Então eu já posso fazer a concessão turística. Vou chamar um grande desenvolvedor para ele construir a indústria da hospitalidade naquele lugar. Então o Estado tem a sua parte, que é construir as infraestruturas, e depois o privado vai construir os empreendimentos que deve ser o privado a fazer, hotéis, restaurantes, etc. O senhor ministro tem agora 30 segundos para convencer alguém a visitar Angola. O que é que diria? 30 segundos. 1 minuto, então. 1 minuto para convencer alguém a vir visitar Angola. Em visitar Angola, em visitar a nossa cultura, em visitar a nossa dança, em visitar a nossa música. E nós temos aqui bons festivais, boas festas, para quem gosta de vida noturna, temos bons lugares de sossego, boas instâncias de turismo, temos praias com ondas, uma das ondas mais longas da África está em Angola, em Cabo Ledo, portanto temos surf, portanto, muito por fazer. Muito bem, então siga o conselho do senhor ministro, venha visitar Angola. E agora nós vamos passar para a rubrica sim ou não, aqui do M-Pod. E agora, senhor ministro Márcio Daniel, vamos à rubrica sim ou não, em que vou fazer algumas questões e o senhor ministro só terá de mostrar a placa de sim ou não na sua câmara e depois, se calhar, justificar alguma coisa. E começamos com... A Angola está preparada para receber turistas internacionais já amanhã? Grande número. Sim, né? Estamos preparados. Sim. É só sim ou não. Agora você tem que argumentar, não precisa argumentar. Não, em alguns casos, se quiser, pode argumentar. Sim. O senhor ministro cozinha bem? Não. Cozinhar. Agora, mas... cozinhar bem, já perdi um bocadinho da prática. Eu vivi sozinho, então sei cozinhar. Ex-seminarista, tem que saber cozinhar. Ex-seminarista? Sim. Não ficou padre porque é seu ministro? É, percursos da vida. Ganhei uma grande paixão pela teologia. Ah, ok. Depois de direito perdemos um bom padre. O turismo pode ultrapassar o petróleo em importância econômica? Não. No nosso contexto? Não. No nosso contexto, não. Não. Isto é uma resposta, uma justificativa bem rápida. Por quê? Não, eu acho que o petróleo vai continuar a ser a grande alavanca. Nós temos um país, uma forte dependência do petróleo. Ainda a presença do petróleo nas nossas contas é muito grande e essa alteração vai obviamente demorar tempo. Então, se num futuro, diria de médio prazo é possível, mas no curto prazo ainda não. Conseguiremos quadruplicar o número de turistas até 2030? Quadruplicar só. Vamos ultrapassar isso de longe. É de longe. O ministro é um homem fiel? Sim. O que tem a dizer sobre a fidelidade? Isso é um valor crítico, né? Quando diz a fidelidade conjugal, né? Exato. Fidelidade em geral, mas sim. Conjugal, sim. Exatamente. Isso é crucial. Sem isso não há matrimônio, né? A essência do matrimônio
é unicidade. Unicidade e perpetuidade, né? Até que a morte nos separe. É verdade que atualmente as mulheres estão a atrair mais que os homens? O senhor ministro não vai responder. Não vai... eu não sei. Não sei. Nem um nem outro. Não tem amostra para isso. Não tem amostra para isso. Não. As mulheres vão só me matar. Benguela é mesmo a Califórnia de Angola? Hoje? Sim. Benguela é a Califórnia de Angola? Também não tem amostra para isso. Também não tem amostra para isso. Não, mas acho que neste caso de Benguela não é muito no esperar que ela seja. É se atualmente, olhando para o que temos, se é. Se não é, se calhar Namibe tem a Califórnia. Nessa... A lógica do potencial de vir a ser? Não, de vir a ser não. Do que temos de mais belo nesse momento. Do que temos de mais belo nesse momento? É Namibe. Namibe. É então Namibe. Benguela não, no Namibe. Não, os bengalenses vão me matar, mas não. Nossa capital do turismo é o Namibe. Os da Willa também vão ficar chateados comigo, mas é mesmo Namibe. Namibe. Já entrou ao Namibe sem avisar e ficou maravilhado com tudo que viu? O que é que mais gosta no Namibe? Praia. Uma baía que é a... Dos Tigres? Tem a Baía dos Tigres? Não. A Baía dos Tigres agora na verdade é ilha, mas é a Baía da Lucira. É uma coisa espetacular. Tem a Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma coisa de tirar o fôlego. Senhor Ministro, é muito assediado? Normal, jovem, Como é que lida tranquilo. com assédio? No bom sentido, acho que ele vem às vezes muito mascarado de admiração, curiosidade. Então, por detrás, às vezes, de um assédio, está só um quer saber, ok, mas o que é um ministro? Então, lida-se bem com isso. Mas como é que consegue contornar? Tem aquela postura de muito sério que não passa de um sim, não. Bom dia, bom dia. Não, esse é um grande desafio. Eu sou muito friendly, não é? Gosto muito de interagir. E isso muitas vezes também rapidamente se confunde com dar corda, etc. Mas lido bem com isso. Sei identificar a milhas de distância. Terminamos o nosso sim ou não e agora nós queremos saber uma pergunta que não falha aqui. Como é a sua relação com o camarada Presidente da República, João Lourenço? Sou caçula, ministro mais novo. Já agora, como é que se sente ser um ministro mais novo? É? Como é que se sente ser um ministro mais Bem protegido, meus cotas me dão muito power. Me protegem bem, tranquilo. Não, mas é uma relação de grande admiração, né? Ter um líder que consegue transmitir, apesar de sermos vários ministros, governadores provinciais, transmitir essa ideia de que o teu setor é grande prioridade para mim, né? Então, e ver que isso é um bocadinho transversal, dar essa confiança, essa força, esse apoio, acho que isso é o que se necessita. Criar esse ambiente favorável para que o nosso trabalho possa ser desenvolvido sem grandes tumultos, né? Isso é crítico. Acho que é daquelas coisas que nós valorizamos muito. Como é que foi receber a informação de que seria o Ministro do Turismo? Como é que essa informação chegou? Ligaram, só estava a ouvir. Há uma lista que o teu nome está lá, o número 2, pode ser o ministro. Como é que aconteceu? Não, foi bem. Foi uma surpresa total, né? Surpresa, não contava do nada, também foi uma coisa assim muito rápida. Mas eu, antes de chegar a ministro do Turismo, tive 7 anos como secretário de Estado no Ministério da Administração do Território, né? Então já estava ali no mundo da política, mas sem quaisquer, como hoje, né? Sem quaisquer pretensões de grandeza, só com uma missão de servir
o desafio que tínhamos em frente. Né? Mas isso é como sempre, nós estamos a trabalhar, estamos a ser observados, avaliados, e às vezes avaliados positivamente, negativamente. Provavelmente alguém deve ter olhado para um desempenho e ficado convencido de que neste momento, para este lugar, o melhor é o A. E pronto, recebi com responsabilidade o convite. Surpresa e responsabilidade. Né? Se tivesse plenos poderes de resolver um problema em Angola, o que é que resolveria? Está aqui, tens plenos poderes, resolve uma coisa, uma situação. Desemprego. Desemprego. É o que mais lhe preocupa? É o que mais me preocupa. O desemprego é um flagelo nesse momento. É um flagelo. O desemprego, aqui eu adiciono o subemprego, que é estar formalmente empregado, mas ter uma renda que não passa de um subsídio de táxi ou subsídio de transporte, em que depois de eu pagar tudo o resto, sobra dinheiro para transportar-me de casa para o trabalho. E é assim que está a maior parte da nossa população, né? Eu faço contas e quem olha para o preço da cesta básica, toda ela, ganhar menos de 200 mil kwanzas não dá para sobreviver nesse momento. Pagas tudo e o que sobra não permite apanhar o táxi para o trabalho. Mas depois quando chegas ao trabalho é que queres fazer o teu salário. Mixa daqui, mixa dali, corrida daqui, corrida dali, para poder voltar com alguma coisa, né? Esse para mim é diria, o grande desafio. E lá está, que é o tema do início da nossa conversa. Enquanto jovem angolano do MPLA, tenho que me pôr, e às vezes não sei se é possível, imagina um jovem que cresceu numa família em que lhe disseram, olha, tu para seres alguma coisa na vida tens que estudar. E ele estudou, foi bom aluno, até fez a faculdade e está há 10 anos que não consegue um emprego. Não consegue se pôr no lugar desse jovem. Ou até já conseguiu um emprego e não conseguiu na área em que se formou, onde ele tem mais valência. Né? Portanto, e fazes contas, o número de jovens que estão nessa condição é muito grande. Superpoder era para resolver isso, mas como tem um superpoder, tem poderes limitados. Temos o capacitaturismo para treinar jovens, queremos atacar esses que no processo de desenvolvimento foram ficando para trás. Vamos pegar num lotador e fazer uma formação de 6 meses em inglês, em atendimento, mesa e bar, camareiro, dar-lhe uma esperança para que quando alguma intempérie vier, ele não pensar que isso também já não vai a lado nenhum, vou meter contentores na estrada e fazer confusão. Devolver essa esperança, né? Porque nós condenamos veementemente qualquer tipo de arruaça e de vandalismo, mas o político tem que conseguir perceber para além das causas e na nossa atividade dar resposta a esta falta de crença, esta falta de esperança que a gente senta, como a gente às vezes faz, entrar ali disfarçado para um bairro, para um bar e sentir que é viver para o dia seguinte ou para a hora seguinte, não é perspectiva de médio e longo prazo, sem sonhos, não. Devolver sonhos. Isso. Muito bem, já estamos prestes a terminar, a encerrar mesmo. Que mensagem tem então a deixar a estes jovens que estão aí desse lado, que se calhar já perderam a esperança e que o MPLA deve devolver? Estamos aqui para eles. Nós estamos aqui. Mais do que palavras, vamos responder isso com ações. Muito bem. Muito obrigada.
Pois é, e assim terminamos a nossa entrevista com o camarada Márcio Daniel, Ministro do Turismo. Agradecer-te pelo carinho, pela audiência, por estar aí desse lado. Comente, curta bastante, partilhe o nosso podcast e diga-nos quem você quer ver aqui sentado nesta cadeira do M-Pod. Até lá, fica ligado ao modo Empower.